Olá, bom dia. Você vai ver no Câmara hoje. Depois de denúncias de corrupção, o presidente da República vira alvo de inquérito no Supremo e faz pronunciamento enfatizando que não vai renunciar. Deputados comentam a situação de Michel Temer e partidos se reúnem para discutir estratégias de ação daqui para frente. Hoje é sexta-feira, 19 de maio, agora em Brasília, 9h06. Esses são os destaques do Câmara hoje, que já está no ar. A revelação do jornal O Globo da existência de gravações com o presidente da República dando aval para pagamentos ao ex-deputado Eduardo Cunha mobilizou Brasília ontem. O Supremo Tribunal Federal determinou o afastamento do mandato do deputado Rocha Loures, que teria envolvimento nas denúncias. E depois de cancelar a agenda oficial e passar longas horas em reuniões a portas fechadas com a cúpula do PMDB, o presidente Michel Temer fez um pronunciamento enfatizando que não vai renunciar. A notícia de que o presidente Michel Temer teria sido gravado pelos donos da empresa JBS, apoiando pagamentos ao ex-deputado Eduardo Cunha, agitou o plenário na noite desta quarta-feira. A Câmara estava votando uma medida provisória quando um grupo de deputados começou a pedir o afastamento do presidente Temer e a sessão foi encerrada. Na sequência, o deputado Alessandro Molon apresentou um pedido de impeachment de Temer. Já protocolizei um pedido de impeachment de Michel Temer. Na manhã desta quinta-feira, a Polícia Federal chegou bem cedo ao Congresso. Os agentes apreenderam documentos no gabinete do deputado Rocha Loures, do PMDB do Paraná. Segundo a denúncia, Loures aparece na delação como intermediário de Michel Temer no recebimento de malas de dinheiro, o que teria sido filmado pela Polícia Federal. O ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, determinou o afastamento de Rocha Loures. Na Câmara, deputados pedem a saída de Michel Temer. O presidente Temer poderia, num gesto de grandeza, de olho nos interesses maiores e soberanos do Brasil, e também preocupados com a recuperação da economia, que já era alguma coisa que vinha de forma muito modesta acontecendo, renunciar e permitir que as forças políticas, com essa responsabilidade e dentro do balizamento constitucional, pudessem repactuar a normalidade democrática e institucional do Brasil. Todos nós temos uma avaliação, e a ampla maioria do povo brasileiro, de que o governo Temer terminou. Ou Temer renunciará ou cairá nas próximas horas ou nos próximos dias. Então, aqueles que defendem uma saída democrática para a crise institucional grave que o país vive, do meu ponto de vista, devem se dedicar a uma ampla aliança entre diversos setores da sociedade, diversos partidos políticos que defendam eleições diretas já. Em um pronunciamento na TV, o presidente Michel Temer disse que não teme delação. Ele se defendeu das acusações, pediu a rápida apuração dos fatos e assegurou que não renuncia ao cargo. Nunca autorizei, por isso mesmo, que utilizasse o meu nome indevidamente. E por isso, quero registrar enfaticamente a investigação pedida pelo Supremo Tribunal Federal será território onde surgirão todas as explicações. E no Supremo demonstrarei não ter nenhum envolvimento com esses fatos. Não renunciarei. Repito, não renunciarei. Sei o que fiz e sei da correção dos meus atos. Exijo investigação plena e muito rápida para os esclarecimentos ao povo brasileiro. Deputados da oposição e da base do governo avaliaram o pronunciamento. Quem não consegue administrar crise não faz política. Política é dialogar, ouvir, tentar convergir e ter esperança no coração. Então, a esperança vai permanecer no coração do Congresso, ainda mais com um comandante do nível do Michel. Ou tem outro que tem mais diálogo no Brasil dos presidentes, como o Michel. Uma fala nervosa, né? Infelizmente, o Brasil está sacudido por um escândalo que, sem proporções, aquilo que não começa bem, não termina bem.
E nós sabíamos que um governo ilegítimo, sem sustentação popular, sem a chancela do voto, não teria como sustentar-se, inclusive com esse tipo de condução. Desde a revelação das denúncias, 8 pedidos de impeachment do presidente Michel Temer já foram protocolados na Secretaria-Geral da Mesa aqui da Câmara. O advogado do deputado Rocha Loures, do PMDB do Paraná, divulgou nota afirmando que ainda não teve acesso ao teor das acusações e o parlamentar está à disposição das autoridades. E desde que chegou ao plenário a notícia das gravações, os partidos têm se reunido várias vezes para discutir o que deve ser feito de agora em diante. Principal aliado do governo, o PSDB, pelo menos na Câmara, decidiu recomendar o rompimento se as denúncias forem comprovadas. Se essa investigação vier corroborar, ou seja, vier complementar ou tiver procedimento, a bancada federal do PSDB solicita aos ministros do PSDB que saiam do governo. Esta foi a decisão da bancada do PSDB. 6 partidos decidiram tomar posição conjunta em defesa do impeachment do presidente Michel Temer e em defesa das eleições diretas já. Os partidos são PSOL, PCdoB, Rede, PSB, PDT e PT. Nós consideramos que não existe uma outra solução para que um novo programa político seja colocado em prática, a não ser novas eleições diretas. A eleição direta ela é importantíssima e nós iremos lutar por ela. O PDT entra nessa luta, permanece nessa luta com todos os partidos do campo. O deputado Carlos Marum disse que o presidente foi vítima do que ele chama de cilada e pediu aos partidos que deem um voto de confiança ao presidente Temer. Nós queremos que os partidos, que as pessoas, porque os partidos são formados por pessoas, que os partidos e as pessoas tenham calma, tenham serenidade, tá? Deem tempo para que as informações realmente surjam, que até agora o que nós temos são notícias, tá? Para que aí sim, baseado em questões concretas, possam tomar as decisões que acharem mais adequadas. Eu penso que agora, qualquer decisão nesse sentido é abandonar um projeto que juntos estávamos construindo, um projeto que tem muito de bom a oferecer ao país. O relator da reforma da Previdência, deputado Arthur Oliveira Maia, divulgou uma nota em que afirma que não é possível avançar com a votação da proposta no atual cenário político. Para o deputado, a hora é de arrumar a casa, esclarecer os fatos e criar as condições para que a análise do texto seja retomada. O parecer do deputado Arthur Oliveira Maia ao texto do governo foi aprovado há 10 dias na Comissão Especial da Reforma da Previdência e está pronto para ser votado no plenário da Câmara. E a Comissão de Constituição e Justiça marcou para a semana que vem a admissibilidade da votação da proposta que permite eleições diretas quando os cargos de presidente e vice ficarem vagos até 6 meses antes do final do mandato. Este seria o caso numa eventual renúncia ou impeachment do presidente da República, Michel Temer. A PEC foi apresentada no ano passado pelo deputado Miro Teixeira, da Rede do Rio de Janeiro. E nesses casos define um prazo de 90 dias para a realização de eleições diretas. A CCJ não chegou a se reunir nesta quinta-feira, faltou quórum. Mas o presidente disse que na reunião de terça-feira, dia 23, o único assunto em pauta vai ser a proposta de emenda à Constituição que trata das eleições diretas para presidente. Essa PEC estava na pauta do ano passado e ela foi retirada de pauta na ocasião. E agora houve esse apelo de diversos deputados para que se pudesse pautar. O parecer do relator é favorável à proposta. Porque a maior crise que poderia acontecer no Brasil é nós elegermos no Congresso um presidente da República. Qual seria a legitimidade, qual seria a credibilidade que alguém ungido pelo Congresso teria? Bom, se a Comissão de Constituição e Justiça aprovar o parecer do deputado Espiridião Amin, uma comissão especial precisa ser instalada para examinar a PEC. Depois, a proposta ainda precisa ser votada 2 vezes pelo plenário da Câmara antes de seguir para a análise do Senado. E você já viu nesta edição do Câmara hoje, após denúncias de corrupção, o presidente da República vira alvo de inquérito no Supremo e faz pronunciamento enfatizando que não vai renunciar. Deputados comentam a situação de Michel Temer e partidos se discutem para discutir estratégias de ação daqui para frente.
Agora em Brasília, 9 horas e 15 minutos, e você vai ver depois do intervalo. Aprovado o projeto que permite movimentar dinheiro da caderneta de poupança sem a necessidade de atender a exigências impostas pelos bancos. E mais. Comissão aprovou o projeto que cria o Cadastro Nacional do Idoso, que vai ajudar na elaboração de políticas públicas para esta faixa etária da população. Você vai ver já já. Agora em Brasília, 9 horas e 17 minutos. O Câmara hoje está de volta. A Câmara aprovou o projeto de lei que permite movimentar dinheiro da caderneta de poupança a qualquer momento, sem a necessidade de atender a exigências impostas pelos bancos. A proposta já foi aprovada no Senado. E agora, para virar lei, só depende de sanção presidencial. A caderneta de poupança é a forma mais popular de investimento. É considerado uma modalidade simples e acessível. Mas, atualmente, algumas instituições financeiras fazem exigências quando a pessoa quer sacar o dinheiro da caderneta de poupança, como um aviso antecipado. Para este consultor legislativo, esse tipo de exigência acaba afastando as pessoas que pensam em investir, o que não é bom. Manter as contas em dia e pensar no futuro é fundamental, diz ele. O orçamento equilibrado nada mais é do que um controle do que a pessoa ganha com o que ela gasta. Se ela tem um orçamento equilibrado, ela vai passar, quer dizer, mesmo em situações de crise, ela vai ter condição de atravessar a crise porque ela se estruturou para isso. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou o projeto de lei do Senado que proíbe os bancos de exigirem um valor mínimo para depósito, saque ou transferência na caderneta de poupança a qualquer momento. Se não houver recurso, a proposta seguirá direto para a sanção presidencial sem precisar passar pelo plenário. A nova lei é uma forma de incentivar o investimento nessas contas. O banco não vai poder mais dizer que você só pode sacar o mínimo R$200, R$500 da sua poupança. Eu acho isso importante no momento que a gente está vivendo, sem querer entrar no mérito, mas já entrando, porque nós estamos vivendo um momento que o Brasil está com muita falta de dinheiro. Tendo dinheiro para circular nas comunidades, na sociedade, na cidade, no modo geral, é bom, é importante, é bom para a população. Então, se ela puder sacar R$100 para pagar uma conta, para fazer um supermercado, enfim, para pagar uma dívida, o dinheiro vai estar circulando. E atenção, você que quer investir. O consultor legislativo afirma que a tendência é de queda na taxa de juros e isso garante maior rentabilidade da caderneta de poupança. Quando essa taxa de juros ela já está caindo muito forte, quando ela atingir um patamar dos 8%, mais ou menos, que é uma expectativa que há para as taxas de juros, a poupança vai ser uma excelente opção, ainda que seja a mais tranquila, a mais fácil e que você pode começar a aplicar agora com qualquer valor, né? Ontem foi 18 de maio, Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Especialistas foram convidados para debater o tema num seminário aqui na Câmara. O encontro foi promovido pela Comissão de Direitos Humanos e Minorias, em parceria com a Frente Parlamentar Mista de Promoção e Defesa dos Direitos Humanos da Criança e do Adolescente. O seminário tratou especialmente de políticas públicas para a proteção de menores, vítimas e testemunhas de violência. Segundo Solange Xavier, da Secretaria Nacional da Criança, só no ano de 2016, o Disque 100 recebeu mais de 16 mil ligações. A família é fundamental, a escola é fundamental, então assim, a denúncia é fundamental. Então o Disque 100 é um número super importante para que a gente possa denunciar, porque através dele a gente procura os nossos outros parceiros. Por exemplo, o Conselho Tutelar vai verificar o que aconteceu, né? O professor, o vizinho, qualquer pessoa pode fazer essa denúncia. Na ocasião, também foram anunciados os ganhadores da 7ª edição do Prêmio Neide Castanha para personalidades e instituições que se destacaram na defesa dos direitos de crianças e adolescentes. Os especialistas reforçam que é preciso educar sobre afeto e sexualidade para que crianças e adolescentes possam se proteger. A gente acredita que a criança e o adolescente, ao ter informação, ela está sendo protegida. Porque muitas vezes a criança, ela não sabe que aquilo que está acontecendo com ela é uma violência sexual. Então a gente trabalha numa linha que nós chamamos de autoproteção.
Então, é ensinar a criança a conhecer o corpo, a identificar o que é um toque de afeto, do que é um toque erotizado, por exemplo. Então, é uma linha que a gente trabalha muito. Então, no Brasil todo, acontecem oficinas com crianças, várias atividades nessa linha. O Poder Judiciário também busca meios de reduzir o sofrimento das vítimas. As crianças chegam a ser ouvidas mais de 8 vezes antes que a denúncia chegue ao fórum. A nossa ideia é que a gente possa trabalhar com os profissionais que atuam com a criança e o adolescente, sistema de garantias e direitos da criança e do adolescente, uma forma de efetivamente respeitá-la e protegê-la. Não mais só no olhar de que ela é uma testemunha, de que ela é uma parte no processo, no sistema de justiça, no sistema de segurança, mas que realmente seja priorizado o olhar de que ela é uma criança e um adolescente. Para a deputada Érica Cocai, é preciso acabar com a impunidade. Isso exige um fecho de políticas públicas, a elaboração de planos municipais, planos estaduais, planos nacionais, e exige que nós tenhamos um rompimento da impunidade, porque quando há influência econômica, influência política, nós temos muita dificuldade de romper a impunidade. A impunidade naturaliza a violação e, ao mesmo tempo, faz com que as pessoas não acreditem mais no Estado Democrático de Direito. A Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa aprovou um projeto de lei que cria o Cadastro Nacional do Idoso. O objetivo é reunir informações sobre a população nessa faixa etária que vão ajudar a elaborar políticas públicas. Neste abrigo moram 65 idosos. São pessoas como a dona Maria Jaci, que morava sozinha e encontrou no Lar dos Velhinhos boas companhias e ajuda para cuidar da higiene e da saúde. Eu não estava de tomar banho, dava muita tonteira. E eu caía como daqui nesse pé de coco. Eu estava sentada aqui, de repente eu caía longe. A Câmara dos Deputados analisa um projeto de lei que cria o Cadastro Nacional da Pessoa Idosa, uma espécie de banco de dados de domínio público para reunir as diversas informações sobre a população de idosos do país, inclusive os que vivem em instituições de longa permanência. O cadastro deverá ser administrado pelo Poder Executivo Federal e ficará à disposição de qualquer órgão público para orientar as ações voltadas a essa faixa etária. Outros serviços federais ou outros serviços públicos poderiam se beneficiar, como, por exemplo, serviços de saúde municipais e estaduais, que poderiam também aderir a esse cadastro, talvez políticas de emprego, na medida em que hoje as pessoas trabalham até uma idade mais avançada. Então a gente poderia ter diversas políticas integradas em um mesmo cadastro e se beneficiando do compartilhamento de informações. O importante desse cadastro é nós podermos analisar e avaliar e levantar os vários aspectos da vida da pessoa idosa. E não só a realidade daquela pessoa, mas também a estrutura que nós temos ali aonde aquela pessoa vive, né, em relação à saúde, a questão da violência, o enfrentamento, as delegacias, né, o atendimento. É importante que seja um cadastro que vai nos trazer informações que vão nos ajudar a direcionar e trazer dignidade a todos os cantos do país em relação aos direitos da pessoa idosa. A deputada Leandre, autora do projeto de lei, lembra que a previsão é que a população idosa brasileira passe de 25 milhões para mais de 73 milhões de pessoas em 2060. Ela diz que o país precisa planejar bem essa mudança demográfica. A gente entende que a pessoa viver mais não significa viver melhor. Nós queremos que as pessoas vivam mais, mas vivam de forma ativa, independentes, assim, autônomas. E para isso o envelhecimento ele é um processo que acontece ao longo da vida. E para isso o governo precisa planejar. Porque quem planeja, no meu ponto de vista, tem futuro. Quem não planeja tem destino. Para a diretora do Lar dos Velhinhos, é mesmo necessário melhorar a atenção aos idosos do país, em especial na área da saúde. O acesso à saúde é muito precário, né? Essa parte de medicamento, algumas vezes a gente já teve que entrar até em justiça por alguns medicamentos que são mais caros. Então isso aí para o velho é muito complicado. A proposta ainda será votada pela Comissão de Constituição e Justiça aqui da Câmara. Se não houver recurso para ir ao plenário, o projeto segue para análise do Senado.
Em uma audiência pública aqui na Câmara, debateu a inclusão de pessoas com autismo na escola e no ambiente profissional. O evento foi promovido pelas comissões de Educação e de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Apesar do aumento no número de casos, a sociedade ainda sabe muito pouco sobre esse transtorno. Os casos de transtorno do espectro autista, ou simplesmente autismo, como é mais conhecido, têm aumentado no Brasil. 1 em cada 68 crianças tem o distúrbio, que afeta principalmente o comportamento, a comunicação e a interação social. Durante a audiência pública, especialistas ressaltaram a necessidade de adoção de políticas públicas direcionadas para as pessoas com autismo. Para a deputada Carmen Zanotto, a legislação brasileira tem avanços, mas precisa ser aplicada. Nós temos excelentes leis, mas a gente ainda não tem a garantia da inclusão da pessoa com autismo nas escolas, a garantia da permanência dela e do aprendizado dela. O estudante Vander Gonçalves da Silva Júnior, que tem autismo, teve problemas para fazer a prova do Enem, que não veio adaptada para a sua condição. O Ministério da Educação trata o transtorno do espectro autista como se ele não existisse, praticamente em termos práticos. Porque a legislação assegura uma prova em formato pedagógico acessível, ou seja, se baseia no diagnóstico médico do estudante, para que assim se provê uma avaliação adequada à sua condição biológica e a sua condição de fala na sua correção da redação. Então, nem na prova objetiva e nem na prova dissertativa houve o respeito da legislação vigente. A representante do Ministério da Educação admite que ainda há um longo caminho a percorrer. Reconhecemos que existem desafios e uma das questões, por exemplo, é a própria terminologia utilizada para esse grupo, que precisa ser revista, né? E não só a terminologia, mas todo o atendimento para os alunos do espectro autista. Viviane é educadora e tem um filho com autismo. Para ela, a formação dos professores é fundamental para promover a inclusão. A gente verifica que os professores eles não estão preparados para fazer a inclusão e falta formação continuada também dos professores. Não é fácil fazer a inclusão. Realmente você saber o que você deve ensinar, como que você deve ensinar, porque quando a gente trata do autismo, como o Dr. Caio falou lá também, existe uma gama muito grande. Então você tem um autista mais leve, você tem um moderado e você tem um severo. E aí a gente precisa partir das redes de interesse dele para realmente poder fazer essa adaptação curricular. E nesta edição do Câmara Hoje você viu, após denúncias de corrupção, o presidente da República vira alvo de inquérito no Supremo e faz pronunciamento enfatizando que não vai renunciar. Deputados comentam a situação de Michel Temer e partidos se reúnem para discutir estratégias de ação daqui para frente. Esta edição do Câmara Hoje está chegando ao fim. Nós podemos voltar a qualquer momento durante a nossa programação com mais informações para você. Hoje é 19 de maio, sexta-feira, 9 horas e 29 minutos em Brasília. Para você um ótimo dia. Tchau.